Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra o 32º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é o de Marcos, no qual basicamente podemos distinguir dois ensinamentos: o cuidado que deve ser tomado com os doutores da lei e a oferta generosa da pobre viúva. Com relação aos doutores da lei, Jesus ensinava: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Os doutores da lei eram pessoas qualificadas para ensinar a religião. Jesus denunciou sua atitude cheia de orgulho. Eram amantes do prestígio e do reconhecimento dos outros, avarentos, pois iam às casas das viúvas para extorquí-las de suas posses. É a corrupção da pessoa religiosa, a pior, já que a corrupção do que é melhor é a pior. Deles, Jesus também afirmou: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está bem longe de mim. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com esta tentação dos doutores da lei. Nós somos pessoas de fé e religião. Conhecemos o Evangelho de Nosso Senhor, que nos foi transmitido pela Igreja. Mas ninguém se engane. Conhecer a verdade é muito importante e necessário, mas não é a garantia de que vamos vivê-la. Precisamos de muita humildade na nossa vida, especialmente na nossa vida de fé e de comunidade. A humildade é a virtude que nos dá o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Notemos que se trata do justo conhecimento, ou seja, se trata da nossa realidade, da verdade sobre nós mesmos. Por isso dizia a grande Santa Teresa de Jesus que a humildade é caminhar na verdade, ou seja, reconhecer a verdade, e a verdade é que nós somos pequenos. Aliás, não somos nada e devemos reconhecer essa verdade. Do contrário, caminhamos na mentira. O que nós precisamos é ter a humildade e a generosidade da viúva. Vejam como Deus está atento à nossa simplicidade. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Deus está atento às nossas pequenas e sinceras ofertas de todos os dias. Aquilo que aos olhos do mundo não conta, não vale nada. O trabalho de casa, a caridade oculta, o trabalho cumprido com exatidão, os pequenos sacrifícios, o silêncio diante da dor. Muitas vezes isso é pouco para nós, mas é tudo o que podemos oferecer em um ato de intenso amor. Dizia Santa Teresa de Calcutá: a santidade não está em fazer grandes coisas, mas em fazer grandes as pequenas. O que você está ofertando a Deus no seu dia a dia? Você está fazendo suas orações diárias? Está sendo fiel às práticas religiosas tão importantes no caminho de santidade? Para ilustrar a importância dessas pequenas ofertas em nossas vidas, vamos refletir um pouco mais sobre a importância das pequenas virtudes. E para isso vou contar uma história. Conta-se que na época da Guerra das Duas Rosas, no ano 1485, o rei Ricardo III da Inglaterra teve que enfrentar o seu rival Henrique numa batalha em que jogava a sorte do seu reino. Ricardo esperou a manhã do dia do combate para enviar um servo para verificar se o seu cavalo estava pronto. O cavalo do rei tinha as ferraduras frouxas, mas como o ferreiro estava ferrando todos os cavalos do exército há muitos dias, pôde ajustar apenas as 3 primeiras ferraduras. Porém, descobriu que lhe faltava um prego para ajustar a 4ª. O rei preferiu partir com o seu cavalo como estava. A batalha foi muito dura nos campos de Bosworth. O rei encontrava-se no coração da batalha. Quando o sol começava a descer,
o rei avistou alguns dos seus soldados que batiam em retirada. Ele quis galopar para chamá-los de volta à luta, mas antes de ter andado a metade do caminho, a ferradura, mal presa, soltou-se e o cavalo e cavaleiro deram no chão. Quando o rei conseguiu levantar-se, o cavalo já saíra em disparada e os inimigos fechavam o cerco em torno dele. Ali perdeu o reino e a liberdade. Desde então, o povo inglês diz um provérbio: por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura. Por falta de uma ferradura, perdeu-se um cavalo. Por falta de um cavalo, perdeu-se uma batalha. Por falta de uma batalha, perdeu-se um reino. E tudo por falta de um prego. Irmãos, assim é a vida. Uma sucessão de pequenas coisas que podem terminar num desastre ou podem levar a um resultado feliz. Os mandamentos de Deus não são coisas enormes. São apenas pequenas coisas. As coisas de todos os dias. As coisas que todo mundo pode fazer. Mas são os pregos da santidade. Por um prego, perdeu-se um reino. Por um prego, perdeu-se uma ferradura e finalmente todo um reino. Muitas pessoas começam a se perder em suas vidas, fazendo não enormes pecados ou pecados horríveis, mas afastando-se das pequenas coisas, do cumprimento fiel aos pequenos deveres. Talvez as coisas mais fáceis de fazer: ir à missa, ter paciência com as pessoas de sua família, rezar todos os dias, afastar-se dos maus amigos, das ocasiões de pecar, etc. Mas acabam totalmente afastados de Deus. Perguntemos aos dependentes químicos como começou a sua queda na droga, a sua ruína moral. Perguntemos aos alcoólatras como começou a sua escravidão. Perguntemos aos casais separados como começaram os seus problemas. Sempre por coisas pequenas. Coisas que podiam ser facilmente evitadas, mas depois foram se tornando mais e mais difíceis. Ser fiel às pequenas coisas do dia a dia tem 5 vantagens, segundo São José Alamano. Primeiro, fazendo bem as pequenas coisas, ganhamos muito mérito diante de Deus. Segundo, elas são fáceis de cumprir porque são pequenas. Terceiro, cumprindo-as, formamos bons hábitos. Quarto, elas nos dispõem para fazer grandes coisas. Quinto, com elas somos fiéis à vontade de Deus, porque por enquanto Ele só quer isso de nós, e não heroísmo todos os dias. São Marcelino Champagnat era um homem muito prático. Uma vez o irmão Lourenço, que era uma pessoa muito simples, veio dizer-lhe que em uma comunidade próxima à sua, os irmãos, apesar de que eram bons, não viviam felizes. Tinham as suas confusões e brigas. Então lhe pediu remédio para evitar tais problemas. Marcelino lhe respondeu com um longo discurso no qual lhe dizia que para viver contente em uma comunidade e para viver a felicidade da amizade, não serviam as grandes teorias, mas as pequenas virtudes, e lhe enumerou a seguinte lista de pequenas virtudes. Primeiro, saber perdoar e desculpar com alegria o que nós não gostamos naqueles que vivem junto de nós. Segundo, dissimular e fazer como quem não vê aquilo que os outros fazem mal e que às vezes apontamos para jogar na cara quando estamos zangados. Terceiro, ter um grande coração para ajudar a quem sofre ou passa mal. Quarto, estar sempre alegres e contagiar a todos com a nossa alegria. Quinto, saber ceder nas ideias e opiniões e não fechar-se nelas. Sexto, estar sempre disposto a dar uma mão, a colaborar nas coisas que os irmãos nos pedem. Sétimo, ser educado e respeitoso e prestar a todos a devida atenção. Oitavo, ter muita paciência, saber deixar as ocupações próprias para escutar os outros, para ajudá-los. Nono, ser de bom caráter e evitar os momentos de aborrecimento, de tristeza ou de mau humor, conservando sempre um estado de ânimo alegre. Décimo, pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, a santidade e a felicidade sobrenatural se constroem com detalhes. Seja fiel no pouco
e Deus lhe confiará mais. Que Ele abençoe você. Assim seja. Amém.